Olá, povo abençoado, estou de volta aí com mais uma palavra abençoada para trazer aos nossos corações. Mas antes de estar trazendo essa palavra, eu quero estar pedindo para todos vocês que ainda não se inscreveram aí no meu canal, estar se inscrevendo, porque assim vocês vão estar me incentivando a estar trazendo mais palavra aos nossos corações e também vão estar contribuindo para que o reino de Deus se expande mais e mais, amém? Hoje a palavra se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: E no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor está deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Meu irmão, meditando nessa palavra aqui, eu tive fazendo uma reflexão com o povo a qual nós vivemos nos dias de hoje, com aquele povo de antigamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E através de eu meditando nessa palavra, e através da reflexão que eu estive fazendo, não está tendo diferença nenhuma do povo a qual vivemos nos dias de hoje com aquele povo de antigamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo de antigamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio a palavra do Senhor àquele povo por intermédio do profeta Ageu, para que aquele povo reedificasse o templo do Senhor, que eles tinham deixado de construir o templo do Senhor, que eles tinham abandonado o templo do Senhor e estavam fazendo segundo os desejos do seu coração. Porém, todos estavam acomodados em suas casas, todos estavam fazendo o que achava melhor em seus olhos, e porém tinham se esquecido da construção do templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estando meditando nessa palavra, o povo de hoje em dia, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, não está sendo diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo tem deixado a obra de Deus de mão. O povo tem se relaxado em relação com a obra de Deus. E tem feito aquilo a qual deseja o seu coração. Semelhantemente àquele povo do passado. A palavra de Deus diz aqui que a palavra do Senhor veio àquele povo através do profeta Ageu, para que aquele povo edificasse aquele templo que estava deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo estava acomodado em suas casas, dizendo que, porém, ainda não era o tempo de construir o templo do Senhor, que ainda não era chegada a hora da construção do templo. Então o Senhor vem, usa o profeta Ageu e diz ao ouvido daquele povo que era templo da construção da casa do Senhor, porque aquele povo estava todos acomodados em suas casas, fazendo o que lhe parecia bem aos seus olhos. Porém, então veio a palavra do Senhor, dizendo assim:
Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor está deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e colhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciai, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por Deus vê aquele povo naquela situação, sem querer compromisso com a obra dele, sem querer edificar o templo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vê aquele povo: já que, porém, vocês não querem edificar meu templo, então vocês vão semear muito e colher pouco. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão beber, mas não vão se saciar. Vocês vão se vestir, mas porém não vão se aquecer. E vocês que recebem salário vão receber como se fosse num saco furado. Ou seja, a partir daquele momento ali, por aquele povo não ter mais ligado, não ter mais se preocupado, não ter mais cuidado com a obra do Senhor, com o templo do Senhor, em construir o templo do Senhor, o Senhor disse para aquele povo: louvado seja o nome do Senhor Jesus, enquanto vocês não edificar o meu templo, vocês vão ficar desse jeito. Vocês vão plantar muito e colher pouco, vão comer, mas porém não vão se satisfazer. Vocês vão tomar água, mas porém não vão se saciar. Vão se vestir, mas porém não vão se aquecer. E vocês que recebem salário vão receber como se fosse num saco furado. Ou seja, enquanto aquele povo não viesse a construir o templo do Senhor, enquanto aquele povo não viesse se voltar para fazer a vontade do Senhor, aquele povo não ia prosperar, aquele povo não ia seguir adiante com uma vida abençoada perante os olhos do Senhor. Enquanto aquele povo não desse ouvido para o Senhor, eles iam viver uma vida não prosperante diante do Senhor, uma vida sem prosperação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus usou esse profeta Ageu para estar incentivando aquele povo a construir aquele templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor viesse voltar a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, através daquele povo. Santo és o nome do Senhor Jesus. E eu me deparo com esta palavra e venho me deparar com este povo a qual se encontramos no dia de hoje. O povo tem se afastado da casa do Senhor. O povo não quer saber de edificar o templo do Senhor. O povo não quer saber de compromisso com Deus. Quando Deus vem me falar nessa palavra de edificação do templo, eu já não venho pensando em templos construídos por mãos humanas. Quando o Senhor fala de templo, eu já venho pensando em nossos corpos, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpos é templo e morada do Espírito Santo. E naquele tempo ali, não estava faltando só construir o templo de Deus, como também o templo, o corpos das pessoas. Porém, estavam faltando algo, tanto na casa do Senhor, como nas nossas casas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu venho a meditar nessa mensagem, eu venho a entender que aquele povo não estava mais com o Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que depois que a palavra dele veio àquele povo recebeu aquela palavra
caíram na real e começaram a construir o templo do Senhor. Então, depois que aquele templo foi construído, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor revivificou o espírito de todo aquele povo. Ou seja, então o espírito do Senhor não havia mais naquele povo. Aquele povo já tinham todos falecido, ou seja, morrido espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a partir do momento aquele pessoal começou a dar ouvido ao Senhor, começaram a praticar obras do Senhor, começaram a fazer a vontade de Deus, então Deus revivificou aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espiritualmente. E a partir daquele momento, aquele povo começou a ter uma vida próspera diante de Deus. As coisas, antes desse povo ouvir a voz do Senhor, não estava progredindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo começou a dar errado na vida daquele povo. Aquele povo não prosperava perante o Senhor, porque a palavra de Deus diz que eles semeavam muito e colhiam pouco. A palavra nos diz que eles comiam, mas não se fartavam. A palavra nos diz que eles bebiam, mas não saciavam a sua sede. A palavra de Deus nos diz que eles se vestiam, mas porém não se aqueciam. E os que recebiam o salário recebiam como se fosse um saco furado. Ou seja, aquele povo poderia ter tudo carnal, mas porém faltava algo fundamental para a vida daquele povo. Meu irmão, o que faltava para aquele povo? O Espírito Santo do Senhor, a presença do Senhor na vida daquele povo, para que aquele povo pudesse se sentir completo. Porque a palavra de Deus nos revela que aquele povo plantava, aquele povo comia, aquele povo bebia e aquele povo se vestia. Ou seja, carnal, não faltava nada para aquele povo, mas porém faltava algo naquele povo que era algo fundamental para que fizesse aquele povo prosperar. Então, meu irmão, que era algo fundamental que faltava para aquele povo prosperar? O Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, o que o meu irmão está querendo me dizer através dessa mensagem? Meu irmão, quero dizer para todos vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor, para todos vocês que não sentem mais prazer em fazer a obra de Deus, para todos vocês que não estão edificando o templo do Senhor, para vocês que estão acomodados em suas casas, eu quero dizer para vocês que enquanto vocês não voltarem a edificar o templo do Senhor, nada na sua vida vai prosperar, nada na sua vida vai progredir. Tudo que vocês fizer não vai dar certo. Tudo que vocês planejar, vocês podem planejar, mas porém não vai ter êxito no final. Meu irmão, o que tu está dizendo com essa palavra? Tu está amaldiçoando? Meu irmão, jamais eu vou te amaldiçoar. Eu estou dizendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo andava com a vida travada diante de Deus, porque aquele povo deixou de dar ouvido à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele povo não prosperava. Aquele povo não conseguia mais ter êxito diante do Senhor, porque deixaram de dar ouvido à palavra do Senhor. Então, meu irmão, a partir do momento, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que a gente deixe de dar ouvido ao Senhor, as nossas vidas não prosperam mais, as coisas começam a dar errado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e tudo quanto a gente vai fazer não dá certo, porque nós, servos do Senhor, a qual outrora andava fazendo a vontade de Deus, a qual outrora andava tudo dando certo em nossas vidas, mas a partir do momento que a gente sai da presença de Deus, que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, ali a nossa vida nunca mais voltará a ser a mesma, porque ali a gente já deixamos de dar ouvido ao nosso
Senhor Jesus Cristo e Salvador, e é Ele que nos conduz, e é Ele que nos guia, e é Ele que nos direciona, e é Ele que nos abençoa. Então, meu irmão, para todos que querem a bênção, é necessário primeiro aceitar o dono da bênção. Então, meu irmão, se você se encontra numa vida hoje, numa vida que não sai da mesmice, numa vida sem prosperar, numa vida já cansado de viver as mesmas coisas, meu irmão, eu quero te dizer que é por causa que você deixou de dar ouvido para o Senhor, é por causa que você se afastou dos caminhos do Senhor. Meu irmão, mas como eu devo fazer para que a minha vida comece a funcionar como era outrora? Meu irmão, uma coisa eu tenho a te dizer: volte para o Senhor, comece a praticar as primeiras obras, comece a edificar o templo do Senhor. Mas meu irmão, o templo do Senhor não está precisando, louvado seja o nome do Senhor, ser edificado, já está edificado. Meu irmão, eu quero te falar, o templo que eu estou querendo te falar neste momento, meu irmão, é o teu corpo. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E meu irmão, não tem mais edificado esse templo. E meu irmão, não tem mais adornado, não tem mais cuidado desse templo. Esse templo está em ruínas, esse templo está deserto, esse templo está seco, esse templo está sedento, mas irmão, como sedento, como seco, porque está faltando a presença, está faltando o Espírito Santo. Meu irmão, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, nada nós podemos fazer. Então, meu irmão, a partir de hoje, tome uma decisão. Meu irmão, eu vou ser bem sério com todos vocês que alcançar esse vídeo. Meu irmão, crie vergonha a partir de hoje em sua cara e comece a dar valor nas coisas de Deus. E comece a trabalhar para o reino de Deus. Meu irmão, enquanto tu se encontra acomodado aí em tua casa, almas estão perecendo. Ah, irmão, mas eu não sou culpado de alma estar perecendo. É sim, meu irmão, porque a partir do momento que Deus te chama, é porque Deus sabe que tu tem capacidade de resgatar a alma, é porque Deus sabe que tu tem capacidade de trabalhar no reino dele, e tu tem te acomodado. Meu irmão, no grande dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai te cobrar de tudo isso que tu tá fazendo no dia de hoje. Então, meu irmão, o que eu devo fazer para eu não ser cobrado naquele dia? Meu irmão, volte a fazer a vontade de Deus, volte a fazer tudo conforme a vontade e a palavra do Senhor, e Deus não vai cobrar nada de você. Mas enquanto você não se colocar nos caminhos do Senhor, enquanto você não começar a edificar esse templo, enquanto você não começar a abrir seu coração para a vontade de Deus entrar em seu coração, você vai continuar sendo a pessoa a qual aquele povo era antigamente. Louvado seja o nome de Jesus. Um povo seco, um povo acomodado, um povo que não prosperava, um povo que não ia adiante, porque tudo se travava na vida deles. E aqui embaixo ainda diz mais na palavra do Senhor, que tudo quanto vinha a vida, a mão daquelas pessoas, o próprio Deus soprava, para que nada parasse na mão daquele povo. Meu irmão, uma coisa eu quero te dizer: sem o nosso Senhor Jesus, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, porque Ele é a causa, a vitória, a chave da vitória, para a gente alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, neste dia de hoje, eu quero te dizer: Deus não tem se agradado de nada que tu tem feito. Você está pensando que vocês em suas casas está adiantando alguma coisa? Vocês pensam que vocês acomodados, Deus está se agradando? Deus nos chamou para fazer o ID dele. Meu irmão, o templo do Senhor, as igrejas estão desertas. Enquanto vocês estão acomodados aí em suas casas, sentados no sofá, fazendo os desejos do coração de vocês. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: enquanto você estiver fazendo o desejo do coração de vocês, o Senhor jamais
te fará alcançar os objetivos a qual tu deseja. Jamais tu vai ter uma vida próspera. Jamais tu vai ser bem-sucedido. Porque sem Deus nós não somos ninguém, mas com Ele nós pode todas as coisas e somos muito mais do que vencedor. Então, meu irmão, a partir de hoje tome posse dessa palavra e tome posse da vitória. Faz como aquele povo. Aquele povo deu ouvido à palavra do Senhor e a partir daquele momento eles começaram a edificar o templo do Senhor. Tanto o templo onde o povo se reunia, como o templo deles mesmos, que eram os corpos deles mesmos, foram edificados. E a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa foi muito maior do que a da primeira. Ou seja, a partir do momento que tu tomar posse dessa palavra e voltar para os caminhos do Senhor, para a casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira que tu esteve antes. Então, volte logo enquanto há tempo. Essa é a palavra que eu tinha para trazer ao coração dos meus amados irmãos. E eu vou dizer para todos vocês, meu irmão, começa a se inscrever nesse canal, porque vocês vão estar cooperando para que o reino de Deus se expande. Amém? Agradeço pela atenção de cada um de vocês.